Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias do universo dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre o principal fundo imobiliário do segmento de lajes corporativas. Para você que não conhece o segmento de lajes corporativa, é um dos segmentos mais antigos dentro dos fundos imobiliários, inclusive mais de 50% do IFIX era formado por estes fundos de lajes corporativas, até que começaram a surgir os fundos de galpões logísticos, os fundos de shoppings, fundos de renda urbana e principalmente os fundos de papéis, que hoje ele quase dominam o IFIX, certo? E neste período, onde ele era dominado principalmente pelo segmento de lajes corporativa, vários fundos acabavam se destacando, né? E esse segmento acabou passando por um momento muito de crise, principalmente devido à pandemia, o que fez com que este segmento ele passasse por uma crise, ou seja, aqueles fundos que não performavam tão bem, eles pioraram ainda mais. Aqueles fundos médios passaram por um momento difícil e foi a oportunidade para você testar o que é um bom fundo imobiliário de um segmento. E quando isso aconteceu, um fundo que tem se destacado é o PVBI11. Aquelas pessoas que investiram neste fundo imobiliário certamente não se decepcionaram, certo? O PVBI11 ele é um fundo que está sendo negociado na casa de R$ 92,02, ou seja, abaixo de R$ 100, o que o torna acessível para boa parte dos investidores, não a maioria, porque hoje nós temos uma parcela de pessoas que estão investindo em fundos imobiliários onde elas não têm condição de muitas vezes pagar uma cota de R$ 100, então elas acabam fracionando esses investimentos e muitas vezes investindo em fundos de 10 centavos, certo? Ou de 10 centavos não, de R$ 10. Ele vem ali numa região intermediária, né? Nem perto da sua cota mínima, mas também não está perto da sua cota máxima, é como se ele estivesse ali no meio. Seu dividend yield 8,85, o que é muito. Se você olhar a média do segmento de lajes corporativa, está pagando 7, 7,5, tem alguns pagando até 6,5, perdendo para a poupança. Acabou se desvalorizando 9,41 nos últimos 12 meses, mas aqui está a principal notícia. Só no último mês ele se valorizou 1,37. E por que que isso está acontecendo? Porque se nós observarmos os últimos 30 dias, nós vamos perceber uma pequena queda seguida de uma nova subida. Por quê? Dentro do segmento de lajes corporativas, ele é o que performa melhor. O segundo ponto, se nós olharmos os últimos 6 meses, ele se encontra no seu melhor momento de entrada. Se nós olharmos os últimos um ano, aí esse momento de entrada não é dos últimos 6 meses, é dos últimos um ano. E se nós olharmos os últimos 5 anos, a gente vai perceber que ele sofreu com a pandemia, mas foi o primeiro a se recuperar. Quando a taxa Selic disparou para 13,75, acabou caindo, mas diante do cenário de Selic começando a cair, olha o que aconteceu com ele, ele começou a subir. E como a Selic não vai mais cair, né? Como o boato já anda correndo no mercado, ele andou um pouco de lado e ele veio caindo porque os fundos de tijolos eles acabam caindo sempre que a Selic começa a andar de lado ou ela sobe. E como nós podemos observar, aqui nós encontramos um dos melhores momentos de entrada. Por quê? Porque dificilmente ele vai passar desse ponto, que é da casa de R$ 90.
pode bater ali 8,7, 8,8, mas dificilmente nós vamos ver ele na casa de 86. Por quê? Porque a Selic talvez ela não caia mais, mas subir também ela não vai, porque existe uma pressão muito grande agora no segundo semestre, né, de queda da Selic, porque é um período de intensa eleição, principalmente eleições municipais, e o dinheiro precisa estar correndo na periferia, certo? O seu valor patrimonial por cota R$ 101,98. Você consegue comprar descontado, um desconto de 10%, um excelente desconto. Só em caixa ele tem 261 milhões, lembrando que parte de dinheiro, desse dinheiro ele já vai fazer uma nova aquisição. O seu dividend yield, isso eu acho espetacular, cresce em média 9,74. Nem um fundo de lajes corporativas conseguiu fazer isso. Fazer o seu dividendo crescer na casa de 9,74 ao ano, embora a sua queda tenha tido uma queda de 1% na sua cota. Mantém um dos melhores números de cotistas, 167.019. Se nós olharmos o dividendo de 2024 é superior ao de 2023, enquanto a maioria dos outros fundos de lajes corporativas estão pagando menos, o PVBI 11 não, ele vem pagando mais do que o ano passado. E se nós olharmos os últimos 5 anos e agruparmos esse dividendo, a gente vai percebendo que a tendência dele é de subida, principalmente essa super subida que foi no ano de 2020 para 2021. 2022 subiu ainda mais um pouco e 2023 subiu bastante e 2024 nós já vimos que ele vai pagar mais do que 2023, como nós vimos aqui neste gráfico, certo? Se nós descermos lá embaixo, que é o que eu gosto sempre de olhar quando você for comprar um fundo imobiliário, você vai descer aqui no status Invest, você vai vir bem aqui embaixo e você vai ver quais são os fundos imobiliários que possuem cotas deste fundo. Por quê? Porque ter muitos cotistas não quer dizer muita coisa. Porque a maioria dos cotistas são pessoas físicas e a maioria deles não acompanha o mercado 24 horas e nem possui uma equipe. Como nós podemos observar, vários fundos imobiliários, inclusive muito bons, eles investem no PVBI 11, ou seja, verdadeiras gestoras, verdadeiros grupos fizeram grandes aquisições de cotas do PVBI 11, certo? E fundos bem conhecidos, VGHF, né? BCIA do Bradesco, Kizu, como nós podemos, SNFF, que é o fundo de fundos da Suno, ou seja, uma grande diversidade de fundos imobiliários. E por que que o PVBI ele performa tão bem? Duas coisas fazem com que ele performe tão bem. A primeira coisa é que ele possui, na verdade, 6 edifícios na sua carteira. E você talvez esteja se perguntando, poxa, 6 edifícios, tem fundos imobiliários que tem 12, 13, 15, 16 galpões logísticos. Só que no segmento de lajes corporativa, a maioria dos fundos imobiliários eles têm escritório, ou seja, uma sala, certo? Então você vai ter vários fundos imobiliários onde eles não têm edifício, ele tem salas dentro de um edifício que ele aluga. O PVBI 11 não, ele tem 100% do Parque Tower é dele, ou seja, todas as salas são deles. O FL 4.440, 100% é dele, principal prédio na Faria Lima. O Union tem 50%, pertence ao PVBI. Vila Olímpia, 67%. The One, 58% e Vera Cruz, 36%. Então, enquanto os outros fundos eles têm uma porcentagem naquele imóvel, o PVBI 11 ele possui 2 imóveis e 2 excelentes imóveis, certo? Outro diferencial que ele tem é porque ele possui a melhor locação, certo? Ou seja, a melhor localização dele, que é a Avenida da Cidade Jardim,
Marginal Pinheiros, Avenida Faria Lima, Avenida JK, Avenida Santa Mário e Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Ou seja, os seus imóveis, a vacância é muito baixa, e caso o fundo passe por uma crise e precise vender esses imóveis, certamente ele vai encontrar comprador. Por quê? Porque a locação desses imóveis, todos eles são classificação AA ou AAA, 78% AAA e 22% AA, o que torna ele o padrão de referência no segmento de lajes corporativas, certo? E como vocês podem observar aqui, ele está dando uma das melhores oportunidades de entrada para você que é investidor, né, que não tem aí investimentos no segmento de lajes corporativas. Quem sabe seja essa a oportunidade que você tem de colocar mais um segmento dentro da sua carteira e diversificar a sua carteira, deixando ela ainda mais segura e com um excelente fundo, porque certamente se você tem outros fundos de laje corporativa, certamente você está com a sua carteira passando por um momento bem difícil, certo? Mas o PVBI 11 não, que tem entregado aí um excelente resultado para você que é cotista, certo? Você que não segue ainda o nosso canal, segue aí o nosso canal, comenta, curte, deixa a sua sugestão. Se você quiser que eu analise a sua carteira de fundos imobiliários, manda aí para a gente, né? Você só pedir o meu e-mail aí, eu mando o meu e-mail, você manda a sua carteira para mim, ou descreve aí embaixo como é a sua carteira, e nós podemos estar aqui analisando, certo? Valeu, um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do canal.